Você já se perguntou qual o grande mistério por trás do Monge das Montanhas? Já se deparou com uma pequena igreja no Pântano de Lagras e se perguntou o que diabos era aquilo? Ou melhor, já parou pra pensar no que aconteceria caso o Arthur colocasse $150 mil na caixinha de doações da gangue? Essas dúvidas são bem pertinentes e serão respondidas neste 27º episódio das coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2. Então prepara o teu coração, pois eu tenho certeza de que tu vai se surpreender com as respostas. E caso tu curta o Red Dead 2, considera dar uma passada na minha live do modo história, que vai rolar nesse próximo sábado a partir da 1h da tarde. Basta clicar no card aí da tela e ativar o sininho para ser notificado, beleza? Então sem mais delongas, bora pro vídeo. Você provavelmente já se deparou com esta igreja em miniatura, localizada no coração do Pântano de Lagras. Ela chama muita atenção por sua estrutura reduzida, sendo literalmente uma igreja em miniatura. Mas o seu tamanho nem foi o que mais me chamou a atenção, mas sim o local onde ela está localizada, já que é um tanto aleatório uma igreja no meio do nada, em uma área repleta de perigos como os jacarés, Nightfolks e o Sony. Essa igreja não parece ter nenhuma relação com a história do jogo, sendo apenas uma referência a uma pequena igreja da vida real, construída em 1903 pelo fazendeiro Anthony Gulo em Bayou Gula, no estado da Louisiana. Intitulada como Capela da Madonna, a estrutura foi construída em um ato de devoção do fazendeiro, depois que ele orou com sucesso a Virgem Maria pela recuperação do seu filho mais velho. E como muitas áreas do Red Dead são inspiradas na Louisiana, eu acho que essa referência faz muito sentido. Mas voltando para a igreja, ela elarge duas curiosidades bem interessantes dentro do jogo. A primeira é se levarmos o vampiro de Saint-Denis para dentro dela, já que ele vai morrer instantaneamente como em um passe de mágica. Isso é bem bizarro, principalmente levando em consideração o fato de que um NPC normal não morre lá dentro. Mas o último e mais bacana é o que acontece quando atiramos na cruz que está dentro da igreja, pois logo após cometermos esse ato de blasfêmia, o jogo vai nos penalizar com uma honra. Estranhamente, este é o único local no jogo que te pune por tal ação. Eu atirei nas cruzes das igrejas de Valentine, Rhodes, Blackwater e em nenhuma delas eu fui punido com uma honra. Então, por alguma razão desconhecida, esta pequena igreja é mais sagrada do que as demais. Quem me avisou dessa curiosidade foi o inscrito João do Lago e eu fiquei bem surpreso, pois é daquela seara de detalhes incríveis que só Red Dead poderia ter. Agora eu vou falar de um evento aleatório bem bacana do qual eu nunca tive o prazer de testemunhar na minha primeira jogatina. Durante o jogo existe a possibilidade de tu encontrar o Uncle na cidade, sendo expulso do segundo salão de Valentine por falar groselhas para um cara. Eu vou deixar o diálogo rolar aí. Hey, let's talk about this. Arthur, come lend a hand here. You're telling me. Go ahead and call your mama for all I care. You might want to Take it quit easy, that. I got lumbago. That drunk's got mean friends, believe me. Oh, hell. Wasting my time anyway. You don't say. I appreciate it, Arthur. There's no sense of humor the fellers around here. How drunk were you? Just normal drunk. Anyway, I should probably hit the breeze. I'll be at camp if you need me. You're lucky your head ain't stove in. Get a hold of yourself. I don't need luck. I got guile. You know, he ain't a bad feller, all things considering. That man's head's going soft in his old age. You better watch out for him. I had enough. Listen, fool or not, that drunk's a friend. Now see you mess with him again, I'll see to it you don't do much after. Screw your threats. That piece of shit comes around here again, he'll get what's coming to him. Como deu pra ver, o evento é bem curto e engraçado, com o Uncle tomando uma sova e o Arthur podendo interferir e depois conversar com o cara no salão. Esse evento pode se repetir anos depois durante o epílogo com o John, com o Uncle sendo expulso do salão de Blackwater, mas desta vez por estar trapaceando durante um jogo de poker. Don't get all worked, John, my boy. Maybe you got something to add here. Not just a cheat, but a coward, you piece of crap. Hey, come on. What'd I do? Hands off the old man or I start making gun smoke. Oh, screw this. Ain't worth my time. Thanks, John. Seems like they play some different rules around these parts. Uh-huh. Yeah, I think I read that in the bottom of a bottle once. Oh, don't you start to. Anyway, I'll see you back at Beecher's.
That's enough excitement for one day. Mas me fala aí, tu já pegou algum desses eventos na primeira vez que jogou? Eu não tive esse prazer, então fiquei bem impressionado quando descobri eles na internet. Mas uma coisa que eu tenho certeza de que tu já fez foi pagar caro nos teus jogos de PlayStation e Xbox. Muitas vezes nós não temos escolha, pois os preços praticados na PlayStation e Xbox Store são abusivos. Olha só o preço do Red Dead 2, um jogo de 2018 que até hoje custa 280 realezas. Mas lá na loja Friga Games esse problema não existe, pois além de pagar super barato nos teus jogos, tu ainda pode parcelar as tuas compras sem juros ou pagar à vista com um desconto especial. E caso tu queira receber o teu jogo em menos de 10 minutos, incluindo durante os finais de semana, basta adicionar a entrega premium ao teu pedido. Além de receber o teu jogo na velocidade da luz, tu ainda concorre ao sorteio de um caneco do AEG no próximo sábado, que vai rolar durante a nossa tradicional live do modo campanha no PC. Na live passada, o ganhador foi o cliente Guilherme Santos Soares, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Para de perder tempo e clica no primeiro link da descrição. Partindo para a região de Ambarino, nós podemos encontrar um dos NPCs mais curiosos e misteriosos de todo o jogo, que gera muita dúvida nos jogadores que o encontram. Ele pode ser encontrado neste ponto do mapa sendo um monge que está meditando na beira do penhasco. Ele fica ali por incontáveis horas, meditando e admirando o esplendor da vista de Ambarino. O Arthur pode tentar interagir com um homem, sendo positivamente ou negativamente, tentando chamar a sua atenção e distraí-lo da sua meditação. Mas apesar de dar breves resmungadas, ele ignora as interações e permanece na sua meditação, deixando o Arthur de lado. Looks peaceful. Fancy meeting you up here. You can hear me. Hello. Remember to concentrate. Am I annoying you? Don't lose your focus. Don't fall off. Am I bothering you? Boo! Não importa o quanto você tente, ele nunca responde às interações. Essa falta de diálogos e interação deixa muitos jogadores curiosos, tanto que o Pedro Henrique me enviou uma mensagem lá no Instagram do @canal do OEG, perguntando se ele tem algum mistério ou história desconhecida dentro do jogo. Eu investiguei bastante sobre esse assunto, mas infelizmente não encontrei nada. Em alguns fóruns eu até encontrei algumas pessoas falando que seria possível pilhar um relógio valioso do monge, mas eu tentei diversas vezes e nunca consegui nada além de uns centavos de dólar. Eu pilhei ele depois de amarrá-lo, depois tentei fazer isso após matá-lo, mas todas as vezes eu obtive o mesmo resultado. Eu cheguei até mesmo a fazer isso durante o epílogo, mas o resultado também foi o mesmo. Caso fosse possível encontrar o relógio, o monge poderia ser uma referência ao líder espiritual do budismo, Dalai Lama. O homem é conhecido por ser dono de uma vasta coleção de relógios, sempre carregando um dos exemplares consigo. Apesar de ser algo simples e totalmente circunstancial, já que qualquer NPC do jogo pode carregar um relógio, esse poderia ser um indício relevante de que o homem é uma referência ao líder espiritual do budismo. Mas para finalizar esse tópico, eu vou falar de algo curioso sobre o monge. Além de ser algo caricato dentro do jogo, ele também é um dos diversos pontos de interesse espalhados pelo mapa. Isso é muito curioso, pois este é o único ponto de interesse do jogo baseado em uma pessoa e não em um local físico. Bom, eu só me lembro do monge pelo menos, mas tu se recorda de algum outro ponto de interesse no Red Dead 2 que também seja baseado em uma pessoa? Então manda ele aí no campo dos comentários que eu falo sobre ele no próximo episódio e te dou os créditos. Após ser passado para trás por Angelo Bronte, o Dutch começa a arquitetar o seu plano maquiavélico de vingança contra o italiano. Com esta finalidade que ele se reúne com o Thomas no Pântano de Lagras durante a missão Um Passeio pelo Pântano. O Thomas conhece a região como poucos e poderia transportar a gangue de forma sigilosa até os fundos da mansão do italiano em Saint-Denis, já que invadir por terra seria uma missão suicida. Mas antes disso, Thomas pede ajuda para localizar o seu ajudante, o Jules, que estaria em posse do bode que seria utilizado para o transporte. O resto todo mundo lembra. Nós temos que ajudar o garoto a voltar em segurança para o bote, enquanto somos perseguidos por uma fera que assola a região, do qual muitos pensavam ser um mito. A curiosidade aqui tá no que acontece caso a gente demore demais para voltar ao bote na hora que temos que resgatar o Jules após ele ser capturado pela fera. Se nós ficarmos enrolando demais, matando tempo na pequena ilha ao lado, vai rolar uma cutscene secreta muito bacana com todos os problemas da gangue Vanderland chegando ao fim. Shoot something.
Como deu pra ver, o jacaré lendário chegou até o Dutch e papou o patriarca da gangue. Apesar da cutscene ocasionar no fracasso da missão, é bem interessante descobrir que podemos ver a criatura no capítulo 4, pois eu não sei se vocês lembram, mas a gente só consegue caçar o jacaré lendário tempos depois, quando retornamos de Guarma no final do capítulo 5. Acabou que eu nem me fraguei que a criatura dessa missão era o jacaré lendário, pois na primeira vez que joguei demorei bastante pra caçar a criatura, pois estava ocupado demais rushando a história principal. Então eu acabei caçando ela muito tempo depois, quando já estava com John Morgan durante o epílogo, quando eu nem mais lembrava dessa missão. Essa é mais uma daquelas cutscenes raras que foi vista somente por uma pequena parcela de jogadores que tiveram a sorte de fracassar na missão bem no momento certo. Tanto que eu nem conhecia essa cutscene, descobrindo apenas após o comentário do inscrito Gustavo Lindbeck, que deixou essa sugestão em um dos vídeos aqui do canal. Eu já falei bastante sobre cutscenes secretas e removidas aqui no canal, então eu vou deixar um card no final desse vídeo pra tu conferir estes conteúdos depois desse aqui, beleza? Continuando no modo história, eu vou falar de uma curiosidade muito interessante que eu descobri apenas no último sábado, dia 17 de agosto. Pra quem não sabe, eu faço live todo sábado a partir da 1h da tarde, jogando o modo história do Red Dead 2 no PC. Eu faço missões da história, completo desafios e tudo que a galera sugere no chat. E após completar a última missão, Um Garoto Elétrico, eu voltei para o laboratório do Marco Dragic em Dover Hill para finalmente pegar o lampião elétrico e descobrir o destino do famigerado cientista. Depois de descobrir o desfecho, o próximo destino natural são as gelosas montanhas de Coulter, onde podemos encontrar o robô do Marco Dragic ensanguentado e lamentando a trágica partida do seu pai. Mas uma coisa que eu não sabia é o fato de ser possível localizar o robô usando apenas o lampião elétrico. Isso mesmo, tu não ouviu errado. Quem me avisou dessa possibilidade foi um inscrito Victor Aleixo no chat, me alertando que a cor emitida pelo lampião mudava de amarelo para vermelho toda vez que apontávamos o lampião em direção ao robô. Ó, Victor, AEG, não sei se todo mundo já sabe ou se foi eu que percebi, mas esse lampião ilumina em vermelho para o lado que o robô do Marco Dragic criou. Funciona como uma bússola, fica em vermelho para a direção do robô. Sério, mano? Sério que o lampião atrai pro robô? Não, tá de zoeira, cara, que todos esses anos eu nunca fiquei sabendo disso. Nossa, mano, tá de sacanagem que é verdade, eu não sabia disso. Eu fiquei incrédulo com essa descoberta, pois nunca ouvi falar dessa curiosidade desde 2018, quando joguei o Red Dead 2 e completei essa missão pela primeira vez. Mas, analisando agora, isso faz total sentido. A pessoa que localizou o robô pela primeira vez, seja ela lá quem for, certamente se ligou desse detalhe e foi seguindo a direção da luz avermelhada do lampião. Deve ter dado um trabalho federal, pois o laboratório do Marco Dragic tá a milhares de quilômetros de distância de Coulter, com a de ser repleta de regiões montanhosas, então deve ter sido um trabalho de horas e horas até finalmente chegar na localização do robô. Eu disse na live e vou falar novamente, isso provavelmente é uma curiosidade que alguns já conhecem, mas eu tenho certeza de que pelo menos uns 80% dos jogadores não se ligaram desse detalhe. Então se tu fizer parte dos 20%, comenta aí embaixo o hashtag eu sabia, pra eu já ir tirando uma temperatura. E claro, não deixa de participar das lives semanais do canal do ORG, elas rolam toda quarta a partir das 7 horas da noite e todo sábado a partir da 1h da tarde. Basta se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para receber as notificações. Partindo para o acampamento da gangue, uma das coisas que o Dutch vive nos enchendo o saco é para colocar o dinheiro na porcaria da caixinha de doações. You stopped working for us all. How'd you mean? No money in the box for ages. Come on, son. You're the best man among us. Don't go weak on me now. Please. Não basta a gente ajudar nas missões, fornecer comida, munição e remédios, cobrar a dívida do Strauss e o caralho a 4. O patriarca vive nos enchendo para contribuir para dar o exemplo aos demais membros da gangue. Essa caixinha é um tanto inútil, pois o único efeito prático do dinheiro que colocamos nela é usar esses recursos para comprarmos melhorias para o acampamento, como o mapa de fast travel, melhorias na fogueira, tendas e assim por diante. E como recompensa rola um bônus de boa honra. O jogo é bem permissivo quanto à quantidade de dinheiro que podemos doar, com o jogador podendo optar até mesmo pelos centavos que coloca na caixa. Tu pode doar 10 dólares, 5, 2 ou até mesmo 1 centavo se quiser. Com esta gama de possibilidades, alguns inscritos me pediram para fazer um teste, para ver o que acontece se depositarmos 150 mil dólares na caixinha do acampamento. Eu poderia doar muito mais, mas esse valor é simbólico para a história, pois é o dinheiro que a gangue roubou no massacre de Blackwater, o deixando escondido na cova da mãe do Dutch lá no cemitério de Blackwater. Segundo Dutch e Micah, este dinheiro seria a solução
solução para todos os problemas da gangue. Então o que será que acontece caso o Arthur deposite os 150 mil na caixinha? A gangue finalmente fugirá das autoridades e terá um final feliz? Sairá dos Estados Unidos e se tornarão agricultores de mangas no Tahiri? É este teste que faremos agora, senhoras e senhores. Então se tu estiver curtindo o vídeo, já para de perder tempo e larga o teu like, também conferindo se tu já está inscrito no OG e com o sininho ativado. Conferiu se tá tudo certo? Então bora lá. Colocar as mãos em 150 mangos é algo bem difícil no jogo, principalmente se tu optar por fazer isso sem o advento de bugs e coisas do tipo. Somando o valor das barras de ouro, tesouros e a grana que pegamos ao fim do epílogo, nós obtemos algo em torno de 50 mil dólares. Isso, claro, considerando que tu não gastou nada ao decorrer do jogo, o que, convenhamos, é uma fantasia tal mundial de 2 continentes do Grêmio contra o hambúrguer. Mas para fins científicos, eu vou usar o Rampage Trainer para adicionar este valor à bolsa do Arthur, para finalmente descobrirmos se existe alguma cutscene secreta ou prêmio após resolvermos os problemas financeiros da gangue. Então, sem mais delongas, bora lá. One more big score. We got enough money to leave. We are going to be harvesting mangoes in Tahiti. Farmers. But we need seed capital. We just need to put some more money in our pockets. Once we get some money, but we need money. We need money. Como deu para ver, nada aconteceu e verdade seja dita. O que vocês esperavam que acontecesse? Que o roteiro do jogo fosse prontamente interrompido com a gangue deixando de assaltar o banco de Saint-Denis e partindo para o Tahiri? É evidente que isso não aconteceria. O jogo seria quebrado e adicionaria mais uns 3 anos de desenvolvimento para a Rockstar criar essa variação. Mas aqui vai uma crítica para a Rockstar. Por que diabos não limitar o valor que a gente pode colocar na caixa? Algo mais realista, mas que pudesse ser ignorado pelo Dutch e não ser visto como a solução dos problemas. Pois convenhamos, colocar 10 conto na caixa seria algo fenomenal, mas não resolveria os problemas da gangue. A figura já é diferente com 150 mil dólares, pois com esse dinheiro a gangue provavelmente se tornaria mais rica que o Leviticus Cornwall. Eu fiz o teste em todos os capítulos do jogo, desde o acampamento do Mirante Horseshoe, passando pela enseada Clemens e Sherry Bell. Eu obviamente não pude fazer este teste em Leckey e na Gruta dos Castores, pois em ambos os acampamentos não existe a caixinha de doações. Então tá aí a resposta para quem vive me perguntando se seria possível provocar algum final secreto ou possibilidade desconhecida ao doar um valor exorbitante ao acampamento. Tu gosta de descobrir curiosidades e segredos no Red Dead 2? Então considera assistir aos outros episódios desta série, pois tem mais 26 episódios das coisas que você provavelmente não sabia no Red Dead 2. O card para a playlist vai aparecer na tela daqui a alguns segundos, então faz uma bela maratona que eu tenho certeza de que tu vai se divertir. Mas antes, um grande obrigado aos membros do canal do OG que apoiam o meu trabalho mensalmente e recebem diversos benefícios, como acesso antecipado aos novos vídeos do canal, acesso ao grupo exclusivo de apoiadores no Discord, wallpapers exclusivos e sorteios mensais. E em breve eu sortearei 2 canecas do OG, então quem sabe tu não é o próximo sortudo. Agora tá aparecendo aí na tela a playlist das coisas que você não sabia, então clica aí e faz uma bela maratona, pois tem simplesmente mais de 300 horas de conteúdo. Um grande abraço a todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau!